Boa tarde, pessoal. Então, eu sou o Paulo, vou falar sobre revelação de circuito impresso utilizando o método fotográfico. Quem aqui não sabe o que é um circuito impresso? O circuito impresso, ele é aquela plaquinha que tem as trilhas onde você solta os componentes e aí você pode ter um determinado circuito que faça determinadas coisas. No exemplo do que eu vou mostrar como fazer um circuito impresso do Severino, que é um Arduino abrasileirado, né? O som tá bom? Tenta suspender o microfone, como eu fiz. Vou deixar mais perto que eu não sou tão alto. Bem, acho que melhorou, né? Então, antes de tudo, Arduino para mim ele é uma concretização de um sonho. Desde pequeno eu tive a vontade de trabalhar com robótica, com eletrônica e faltava um pouco dessa facilidade que o Arduino traz. Isso tudo me impedia de trabalhar aquilo que eu sonhava, né? Só que o que mais dificultava era o quê? Era conseguir esses componentes, conseguir aquela placa, porque não tinha muito contato, até descobrir um outro mundo que você pode comprar da China. Não é nenhuma Brastemp, é uma Consul, mas tudo bem. Né? Mas ali eu tinha a chance de realizar meu sonho. E para mim é muito importante não fazer aquilo que todo mundo faz. Eu gosto de fazer aquilo que é diferente. Então, para mim o desafio não é simplesmente ir lá no site e comprar o Arduino pronto. Eu quero ser independente. Eu quero fazer o meu Arduino. Eu quero poder ir lá na lojinha do Guinei, comprar um componente e trocar o componente da minha plaquinha que estava queimada. Se não tem a placa do circuito impresso fácil para eu poder comprar, eu quero fazer. Então eu quero ser independente. Isso é o espírito do hobbyista. Para mim, Arduino hoje ele é um hobby, não ganho dinheiro, não penso em ganhar dinheiro. Então eu pretendo pegar os desafios mais complexos. Né? Então para mim esse foi um dos desafios. A solução então veio o quê? Através do Arduino. Né? Para eu realizar meu sonho, eu poderia ter o meu próprio Arduino. Só que eu tinha um problema. O problema era exatamente a bendita placa. Eu não sabia de nada, não sabia como fazia. Então pesquisei bastante e tive uma ideia, né? Como que eu poderia fazer a minha própria placa. Essa palestra é montada em cima de várias pesquisas que eu fiz. Nada daqui é exclusivamente do Paulo. Então no final da apresentação vai ter algumas referências que vocês podem utilizar para poder obter informações mais detalhadas, né? Então o que eu fiz? Eu adquiri os componentes. Com esses componentes me faltava o quê? A bendita placa. E essa placa não é fácil de achar. Então, tudo bem, componente eu posso comprar em qualquer eletrônica, mas a placa não. A placa é específica. Então, lá no site do Arduino tem um projeto que é chama Severino, não, Single Side, não sei das quantas, do Severino. É o Severino, procure Severino Arduino e vai cair no primeiro link lá, e o primeiro link é exatamente a especificação da placa, com todo o diagramazinho de como você deve plotar aquela placa. Né? Eu tinha mais um problema, eu não tinha aquela placa. Então, a minha solução foi o quê? Produzir essa placa. Esse lado esquerdo aqui é uma placa de fenolite, que é exatamente essa placa aqui, ó. Você pode cortar ela do tamanho que você quiser. Então, com essa placa aqui, eu já tinha calculado, dá para fazer 12 Severinos. Essa placa custa em torno de R$6. Então, já começa a ser interessante, né? Dividida essa placa, você vai precisar o quê? Plotar esse circuito em cima da sua plaquinha. Só que não é simplesmente chegar e colocar na impressora. Isso não é papel, isso não vai passar lá. Então, existe um método, existem vários métodos. Um método mais primitivo é da canetinha. O pessoal que faz faculdade de engenharia já deve ter feito o processo da canetinha. Você pinta com uma canetinha de CD e depois corrói essa placa. Aquele ponto onde você marcou com a caneta, ele não é corroído. Existe um outro método, que é o método da transferência térmica. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar porque é muito pequeno, mas aqui nesse cantinho tem uma bolha. Acredita, tem uma bolha aqui, acho que não dá para ver. Esse é o problema do processo térmico. Na hora que você vai esquentar essa placa para poder transferir o toner do papel para cá, essa placa esquenta demais, ela descola. E quando ela descola, cria essa bolha.
Então essa placa aqui ela já está inutilizada. Além do que, você tem o problema de escolher qual é o papel que você vai utilizar para poder transferir. Esse processo ele é muito simples, inclusive indico que comecem por ele para ver a dificuldade. Você imprime num determinado papel, pode ser papel crochê ou outro tipo de papel que consiga soltar o toner e colar na placa. E aí você pode usar um ferro de passar roupa. É muito simples, você consegue. Só que tirar o papel é um problema sem tirar as trilhas, e outro que você corre o risco de fazer isso. Não fica tão profissional quanto o método fotográfico. Esse desenho aqui do lado do circuito também tem lá no site do Arduino, não precisa mexer com nada. Se você quiser o esquemático, vai ter lá. Como chama mesmo o circuito desenhado? A PCB, né? A PCB. Tem lá também, só para você plotar, eu quero usar o método térmico. Pode ir lá imprimir exatamente como está lá. Só tem que tomar cuidado na hora de imprimir para não imprimir com Existe um problema na hora de imprimir, ele diminui para poder caber na página. E aí depois quando ele aperta, óbvio que os componentes não vão caber exatamente em cima. Então tem que tomar cuidado com isso para você desativar, né? No processo fotográfico a gente usa algumas coisas que vêm da serigrafia. Esse primeiro elemento aqui é chamado de emulsão. Emulsão fotossensível. Na verdade, isso aqui é uma cola de papel, cola branca. Só que ela está com cor. Você, para tornar essa emulsão fotossensível, torná-la fotossensível, você precisa de um sensibilizante, que é esse outro elemento aqui. Certo? Quando você mistura os dois, você tem que fazer isso num lugar escuro, porque qualquer incidência de raio ultravioleta faz com que aquela tinta endureça. A proporção que você mistura é mais ou menos 9 partes para uma parte. Então você vai colocar, por exemplo, 9 ml da emulsão da cola, mais 1 ml desse outro elemento, que é um sensibilizante. Mistura, espera um pouco, porque vai formar algumas bolhas, e essas bolhas não são desejáveis. E uma vez que ela esteja pronta, você pode pintar na sua placa. Aqui é um processo, essa foto do meio ela não é minha, é de uma das referências. É um processo onde ele mistura os elementos, né? E depois você pode passar na sua placa. Existem duas formas de passar esse composto em cima da placa. Uma é através de um pincel, não fica bom, mas serve para alguns casos. E outro é através de uma centrífuga. Então uma centrífuga hiper elaborada é o quê? Um cooler dentro de uma caixa de sapato. E aí, essa caixa de sapato, ela cabe a minha placa. E o cooler, ele é forte o suficiente para poder girar essa placa. Pode ser que você tenha um projeto de uma placa maior. Para quem está começando, eu duvido. Mas, para quem é mais experiente, provavelmente vai ter uma necessidade. O Herbert mesmo queria fazer 12 de uma vez. Aí eu falei, poxa, Herbert, você está de brincadeira. Tentou, né? O negócio voou e foi bem bonito. Tem um problema. Aqui em cima, vocês estão vendo um negocinho branco, é uma fita dupla face. Não compre qualquer uma. Tem que ser aquela da 3M, a cara. Aquela que você chega lá e fala assim, putz, essa aqui, essa mesmo. Ela cola e só solta rasgando, praticamente. Então, ela é muito boa. Se você não colar bem, os meus colegas viram, a plaquinha voa e machuca e dói. Não é uma coisa legal, mas tudo bem. Aqui ela está ligada numa fonte de computador 12 volts, então nada de estranho até aqui. Pode ver que aqui no cantinho é o resto da tinta. A vantagem de fazer com a centrífuga é o quê? Fica extremamente homogêneo. Fica como se tivesse sido feito numa fábrica, sabe? Fica bem bonito, bem verdinho, bem certinho, bem branco. Tudo isso tem que ser feito no escuro. Então, quem foi inventar de fazer isso, não tem um lugar específico, só apaga as luzes de casa e faça à noite. Funciona, eu fiz à noite, funcionou. Né? Aqui é o quê? É quando você pega esse circuito, essa PCB, eu esqueci o nome. Pega esse circuitinho e você vai imprimir numa folha de papel transparente, de transfer, não sei como chama. Transparência, né? Só que tem que ser uma específica para impressora laser. Tem uma que é para jato de tinta e outra que é a laser. Se você colocar jato de tinta na laser, não vai ser uma coisa boa também. E ela tem, para você diferenciar, tem um lado que é mais cascorento e tem um lado que é lisinho. O lado onde vai receber a tinta é o cascorento.
É ali que ela vai grudar. Se você colocar do outro lado, você vai assoprar e vai voar seu circuito. Outra coisa, aqui vocês estão vendo um circuito, mas na verdade eu imprimi 3 vezes e coloquei um sobreposto ao outro, para poder aumentar a opacidade. Porque isso é importante. Na hora que você vai colocar para poder revelar, se tiver qualquer falha nesse circuito, na hora de imprimir, por exemplo, então você vai fazer com que a luz passe e aí ela vai endurecer onde você não queria que ela fosse endurecida, né? Tá, aqui ela também está envolvida, tem a placa, a verde embaixo, com esse circuito em cima, e tem 2 vidros, uma frente e outra atrás para poder segurar. Isso aqui pode ser preso com aqueles clipes de papel de metal, não aquele normal, aquele que tem a garrinha maior. E aí você coloca e ela fica bem presa. Isso é importante também, porque o que acontece? Quando a luz está muito próxima, e isso não estiver muito bem apertado, a luz pode entrar por debaixo da trilha. E aí quando entra por debaixo da trilha, vai endurecer num lugar onde você não quer que a tinta endureça. Acabando o tempo. Esse aqui é o processo de revelação. O que eu faço? A primeira foto também não é minha, mas a segunda é uma luz halógena de 500 watts. Eu montei essa estrutura aqui para poder ficar fixo e não ter oscilação, porque se você mexer um pouquinho pode dar problema. E ali você vai colocar para poder revelar. Depois de revelado, você joga a plaquinha totalmente verde lá dentro. Acho que aqui até está dando para ver um pouco. Já começa a revelar o circuito. Isso aqui dentro é o quê? Água pura, só. Não precisa de mais nada. Eu inventei colocar outras coisas. Tem um salzinho que é usado para limpar a piscina, que não sei o que. Não precisa. Basta somente água e um rolinho para você não limpar isso com a mão e não tirar a trilha facilmente. Então isso aqui é muito importante. O resultado, depois que você tira da água e secou ali um pouquinho, eu uso um secador de cabelo para poder secar. Tanto na fase onde eu coloco lá na centrífuga, depois que eu tiro de lá, eu seco no secador de cabelo uns 3 minutos, mais ou menos. O tempo da revelação, o tempo é importante também. O tempo da revelação, 2 minutos e 30 segundos. O meu tempo, o seu tempo pode ser diferente. Depende da sua lâmpada, depende da mistura que você fez, depende do seu circuitinho, tem várias variáveis envolvidas. E até você chegar num ponto onde você consiga produzir em escala, você vai ter que fazer alguns testes. O pessoal até começa a falar assim, mas esse processo é muito trabalhoso. De fato, é trabalhoso, as primeiras vezes. Depois que você pegou a manha, aí você só vai querer fazer por esse método. Existe uma coisa que eu não coloquei nesse slide, e é até uma informação nova para os colegas que não viram. Existe uma solução da HB, outra coisa importante. A HB é uma fabricante de tintas de serigrafia como um todo. Ela tem várias séries. Série 50, série 70. A série 70 é um endurecedor de emulsão. E aí o que acontece? Ela é como se fosse um álcool. Você passa aqui em cima e espera 2 minutos. E aí essa tinta vai endurecer de um ponto que você vai poder fazer a corrosão sem nenhum problema. Era um problema quando a gente ia fazer a revelação, porque essa tinta, quando você colocava lá no percloreto, ela amolecia e soltava. E aí corroía as trilhas. Então isso não era interessante. Então você passando esse endurecedor, tem o HB76, tem o HB72, pode comprar mais barato, vai resolver aqui o seu problema. Essa aqui é a qualidade da revelação. Aqui ainda não está corrida, a placa ainda não está pronta. A parte onde está amarelo vai ser corroído pelo ácido. A parte onde está verde não vai ser corroído pelo ácido. Então pode ver que a qualidade é muito boa. Quem fazia na mão e olha isso aqui, fica maravilhado. O processo térmico é bem parecido, deixa bem próximo disso aqui também. Mas tem um problema de você conseguir arrancar a trilha quando você está tirando o papel, tem problemas, já falei. Processo de corrosão, aqui dentro tem um percloreto. Tem 2 formas de você fazer corrosão. Uma pelo percloreto de ferro, e pelo percloreto, se o percloreto for novinho, é rapidinho, 10 minutos está pronto. Se ele for mais velho, 40 minutos, já tiver sido usado algumas vezes, 40 minutos. Se tiver quente, diminui esse tempo, melhor ainda. E ele é mais seguro. O segundo processo é utilizando o ácido muriático. E aí quem conhece é muito perigoso. Você mistura ácido muriático com água oxigenada, coloca a placa lá, 1 minuto e meio no máximo. E detalhe, quanto mais você coloca, segundo algumas pessoas, ele fica mais forte. Eu fiz o cálculo químico lá, é mentira, não fica. Então, com o tempo ele vai desgastando, ele vai ficando mais estável.
Esse é o resultado final da placa quando ela está pronta. Eu trouxe alguns exemplos aqui para quem quiser. Eu trouxe vários exemplos que deram certo, porque é importante mostrar quando dá certo e quando dá errado. Alguns que deram certo e alguns que deram errado. Então essa aqui é a plaquinha que deu, acho que mais certo, essa que está no plástico. Então, depois de pronta, a sua plaquinha vai ficar desse formato aqui. Pode ver que é uma qualidade muito alta, qualidade muito boa. Aqui eu coloquei uma lupa. Saiu até os númerozinhos dos pinos. E as trilhas podem ser finas, inclusive do tamanho da letrinha do pino. Então você consegue fazer trilhas muito finas, muito pequenas e conseguir uma excelente qualidade. Aqui algumas fotos para poder mostrar melhor. Pode ver que saiu o nome dos fabricantes do Arduino. No caso aqui é o Severino, né? E é isso, pessoal. Desculpa pelo tempo, o tempo é muito curto, então eu tive que enxugar bastante e focar. Estourei 1 minuto, mas acho que está dentro do tempo esperado.